Oi! Oi, oi, oi pra todo mundo. Galera tá almoçando por aí. E eu tô aqui esperando vocês pra gente bater um papo super legal sobre documentação com uma mega especialista. Tchau! Isso aí, gente. Vão entrando, vão mandando aviãozinho para chamar a galera que gosta desse tipo de conteúdo. Me mandem coraçõezinhos para animar. Às vezes eu me sinto assim tão... Não é que eu me sinto sozinha, né? Porque eu tenho vocês. Mas... Deixa eu dar uma reguladinha aqui no meu tripé só um pouquinho. Eu preciso dessa energia de todo mundo, sabe? Estando tão longe, né, de vocês, mas ao mesmo tempo tão perto. É bom quando eu sinto, assim, o carinho, o amor, dá uma animada. Ai, ai, ai. Vamos que vamos, dona Natália. Fez a comida aí? Oi, Érica. Mari, Tati, Ju, Pati. Bora lá. Tamo junto, né? Que bom, que bom. Aline. Olá, minha convidada já tá por aqui. Quer me mandar, Auri, a solicitação, que eu já te chamo. E a gente já... Todo mundo almoçando e com o telefone ligado aqui na live, hein? Prestando atenção. E aí? Olga... Molto buono. Patrícia, que amor. Não precisa de fã, não. Precisa de estar junto aqui, né? Vocês curtindo o conteúdo, eu já tô mais do que feliz que eu sirvo para alguma coisa. Ai, vamos chamar a nossa convidada de hoje. Mas muito obrigada pelo carinho, né? Vamos lá. Olá! Olá, Oi, Juliette, tudo bem? tudo bem, Auri? Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Obrigada a todos que estão presentes. Eu estava aqui chamando, enquanto eu esperava, estava aqui chamando o pessoal também. Legal. Obrigada, por você ter aceito aí meu convite. O teu tema aqui é muito interessante, o trabalho que você desenvolve. E eu, como mentora de uma galera, aí sei o quanto é importante a questão de documentos e, assim, eu diria vital, né, para quem quer mudar de país, porque precisa estar tudo certinho, né, para que as coisas funcionem, não é mesmo? Eu que agradeço o convite. A documentação é a primeira coisa, porque você não pode ir para um país que, né, diferente, ou até mesmo no seu próprio país você não pode viver sem documentos. O que faz você estar legal, inclusive no seu próprio país, é você ter a sua documentação, né? Inclusive, existe com muitos brasileiros que moram na Itália há muito tempo, de ficar com a documentação brasileira, às vezes, desatualizada e precisar atualizar em alguns casos. Então, é a mesma coisa. A gente sempre precisa estar com a documentação em dia, né? E é Sim. isso. Importante, que legal. O pessoal tá entrando aí, eu falei para eles irem almoçando e deixando a live ali. Aqui na Itália, no caso, tomando café, né? Eu trabalhei até umas 4h30. Aí eu digo, menina, eu vou fazer uma pausa para colocar pelo menos um esmalte nas unhas e tomar um cafezinho, né? Para conversar depois com a Juliane e com todo mundo. Isso aí. Ó, a Tatiana deu uma dica muito boa, hein? Papel e caneta na mão, que a live de hoje vem, ó, recheada de Recheada, exatamente, a SCC. fundo. Bom, Auri, a gente teve algumas perguntas, tá? Que eu abri uma caixinha, o pessoal fez algumas perguntas aqui que a gente vai construir durante a live para responder a galera.
Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, quanto tempo que você está aqui na Itália, como é que foi essa transição, assim, do que você fazia no Brasil para o que você começou a fazer aqui. Conta um pouquinho para a gente aí a tua história. Ok, perfeito. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que estão entrando, vocês que vão assistir depois, vocês que estão chamando os amigos para assistir. O meu nome é Aurilene Lima, e eu moro na Itália desde 2013, quando eu me casei com um italiano e mudei para a Itália, né? Então eu também passei por esse momento da mudança, né? Que é crucial e cada um vai viver esse momento de uma forma mais intensa, menos intensa, enfim, depende também muito da personalidade. Eu sou formada em letras e italiano pela Federal do Ceará, e no Brasil, na época que eu fiz letras e italiano, quando eu me formei, eu vim passar um ano, né? Eu passei 9 meses na Itália, porque eu queria aprender italiano em loco, né? Eu queria ver como era a língua italiana depois do curso de letras italiano. E depois eu voltei para o Brasil, e aí quando eu voltei, eu fiz um curso de especialização em tradução, sempre na Federal do Ceará, e trabalhei como professora substituta do curso de italiano da Federal do Ceará, até eu vim para a Itália, quando eu decidi me mudar, né? Então, quando eu cheguei aqui em 2013, eu trabalhei basicamente, né? Porque quando você muda de país, assim, aquele primeiro momento e agora? Né? Mesmo que você tenha uma formação, mesmo que você diga, né, essa casa, esse lugar ainda não é meu, eu não me sentia, pelo menos eu sempre digo, mesmo quando eu casei, eu tive uma sensação nos primeiros meses que aquilo não me pertencia, para mim era muito extremo, acho que era o apego a uma vida que eu tinha deixado, né? Então, eu comecei a trabalhar como professora de português para estrangeiros. Eu tenho uma amiga que mora numa cidade perto da minha, ela falou, olha, tem uma escola, estão precisando de um aluno, estão precisando de uma professora para dar aula de português. Esse foi meu primeiro aluno numa escola que tem aqui perto de casa. Depois eu comecei a mandar currículo e comecei a dar aula de português para italianos. Então, eu rodei muito Milão, foi muito bom, eu conheci muito, fiz outros trabalhos também, trabalhei como hostess em alguns eventos que tinha, Salão do Móvel, várias feiras, porque Milão é uma cidade muito viva, cheia de eventos e tudo, e eu adorava, porque eu fui conhecendo a cidade, né, eu digo assim, acho que eu conheço até mais Milão do que Fortaleza, mas, e aí pronto, aí eu segui esse caminho, e aí depois algumas pessoas também foram me indicando, eu tenho uma amiga que ela me disse, não, ela precisando de uma tradução, e tudo, eu comecei, eu me inscrevi na Câmara de Comércio de Varese, que é a minha província, me inscrevi na Câmara de Comércio de Varese e comecei a fazer uma tradução ou outra. Mas aí em 2015, quando eu engravidei, aí meu filho nasceu em 2016, e o Brasil já tinha, né, digamos, estava num momento difícil, porque essas aulas que eu comecei a dar em 2013, que teve muita procura, era muito ligada a um status, né, diferente do Brasil. Era um período em que o Brasil não era só visto como um país do futebol, da mulher, aquele estereótipo assim bem negativo assim que eu via que tinha no passado. Então eu tinha alunos que estavam abrindo, investindo no Brasil, em São Paulo e tudo. Eu tinha um público muito vasto. Já em 2016, por conta da grande crise econômica, né, e política do Brasil, esse interesse caiu muito. Eu tinha também estava em maternidade e tudo, e aí eu resolvi investir nas traduções. E hoje eu trabalho, sobretudo, como tradutora juramentada em Milão, né? Mas deixar claro, inclusive, para todos os seus ouvintes, para todas as pessoas, que mesmo se você for tradutora juramentada em Milão e você morar na Sicília, você pode solicitar um serviço. Inclusive, eu não conheço 80, eu diria 90% dos meus clientes, assim, é só por telefone, quando eu consigo encontrar alguém é ótimo, eu adoro, mas realmente eu consigo atender toda a Itália estando aqui, né, em Milão. Ótimo, ótimo. E o teu trabalho, basicamente, se alguém precisa vamos supor aqui um exemplo mais prático, seria a carteira de identidade de motorista. A pessoa chegou, não deu tempo de providenciar isso lá no Brasil, está aqui na Itália e precisa fazer a conversão, ela pode te contactar para você fazer a tradução dessa carteira de motorista para ela dar andamento à conversão. É isso? Pronto, você falou uma coisa importantíssima. Inclusive, gente, anotem aí. A primeira coisa que vocês vão anotar: carteira de motorista, vocês não vão traduzir no Brasil, tá? Essa coisa da tradução é muito complicada, porque é um assunto, assim,
que, no caso, se a pessoa, né, é um assunto que, digamos, quem não é da área é leigo, né, no sentido de que aconteceu já várias vezes do cliente trazer do Brasil a carteira de motorista traduzida, e esse é um dos poucos casos que a tradução não vale na Itália. A carteira de motorista, ela não vale se for traduzida no Brasil. Ela tem que ser traduzida na Itália com o tradutor juramentado da Itália. Essa informação vocês encontram no site do consulado, certo? Do consulado brasileiro. Lá está escrito digamos, o brasileiro que vai vir para a Itália como turista, ou ele vai residir aqui em até 1 ano, ele pode dirigir com a carteira de motorista dele brasileira, mais a tradução juramentada feita na Itália. Aconteceu ontem, até recebi uma mensagem de um outro colega tradutor, de um cliente que trouxe do Brasil a carteira de motorista dele traduzida, com tanto de tradução juramentada feita no Brasil, e não foi aceita aqui. Não é aceita. A carteira de motorista é um dos documentos que você tem que traduzir obrigatoriamente na Itália. Ah, os outros documentos, eu vou traduzir aonde? Onde você achar melhor. Se você... Às vezes o cliente me pergunta assim, Aureliane, onde é melhor traduzir? No Brasil ou na Itália? Eu digo, eu moro na Itália, então eu vou sempre dizer que é melhor traduzir na Itália, certo? Claro que existe também... alguns documentos que você só pode traduzir no Brasil e outros documentos que você só pode traduzir na Itália. Alguns tradutores que estão na Itália, às vezes, não fazem essa observação para o cliente. Eu, por exemplo, eu prefiro ser sincera e não ganhar aquele trabalho, mas não perder aquele cliente, porque aquele cliente, ele não, você não ganhou aquele dinheiro, mas você não perdeu aquele cliente, se você for honesta com ele e dizer, olha, por exemplo, eu vou fazer um exemplo prático. Me liga muitos clientes e perguntam assim, eu vou morar na Itália, eu preciso reconhecer o meu título de estudo na Itália. Você faz as traduções para a declaração de valor? Eu digo, não, não faço. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou formada em letras e italiano, então quando eu vim para a Itália, que é muito importante isso, você que vai fazer a sua mudança, pensar que você tem que ir para aquele país comprovando que você tem um grau de escolaridade. Como é que você comprova isso? Através da sua declaração de valor. E acontece com muitos clientes. Eles mudam para a Itália, trazem uma pasta cheia de documentos, com todos os documentos da escola e tudo, e depois eles dizem, mas eu estou com todos esses documentos aqui, você não pode traduzir? Eu digo, traduzir eu posso, mas não vai ter valor, porque a declaração de valor você faz única e exclusivamente no Brasil, entendeu? Então, alguns colegas, de repente, não passam essa informação. Por exemplo, hoje também uma colega estava dizendo, a cliente foi casar no Brasil, ela traduziu tudo na Itália. Essa tradução não é válida, porque muitas vezes no Brasil eles não querem aceitar as traduções da Itália. Então, eu sempre digo para o cliente, você vai vir para a Itália, o que você vai apresentar na Itália pode ser traduzido com o tradutor da Itália. Você vai para o Brasil e essa documentação você vai apresentar lá, você primeiro verifique onde você vai entregar lá, porque essa documentação ela vai ser feita com o tradutor no Brasil, porque eles não aceitam, entendeu? Então, tipo assim, pensa assim, eu tô indo pra Itália, eu posso traduzir tudo com a Aureliane? Pode, porque você vai apresentar a sua documentação aqui, entendeu? Eu tô indo pro Brasil, onde é que eu vou traduzir? Se você vai pro Brasil, traduza no Brasil, entendeu? Basicamente funciona assim, mas a carteira de motorista, não. Outra coisa sobre a carteira de motorista, muito importante, que eu gostaria de lembrar para vocês, é que esse acordo, né, bilateral, porque serve tanto para o Brasil como para a Itália, é um acordo que acaba agora, que vence agora, passam 5 anos, agora e acaba agora no próximo ano. Esse acordo ele pode ser renovado, também tem tem o arquivo em PDF no site do consulado que vocês podem baixar e ver e ler todo o acordo. Fala-se do acordo de 5 anos, certo? Esse acordo, ele pode ser renovado, mas a gente não tem nenhuma garantia. Então, muita gente está aproveitando para fazer a conversão da carteira de motorista agora, porque se o acordo não for renovado, vocês vão ter a mesma sorte que eu tive. Eu cheguei aqui em 2013, eu fui para a autoescola, paguei todas as aulas, fiz a provinha lá, escrita, que só podia errar, acho que 2, né? E para mim estava ótimo, porque eu dirigia no Brasil, mas eu dirigia pouco. Então, eu até gostei de ir para autoescola, mas é um gasto muito grande, entendeu? Então, assim, fazendo aqui algumas perguntas. Se posso dirigir com a PID? Pode, sim. A PID, você pode dirigir também com ela por 1 ano. A PID, ela não está escrita em italiano, ela está escrita em vários outros idiomas, mas no italiano ela não está. Só que ela é aceita. Quando eu vim para a Itália, eu trouxe a PID.
eu fui no Detran e trouxe a PID. Mas você pode fazer a tradução e aproveitar e fazer a conversão também, entendeu? Porque, Então, gente, a conversão é muito bom. Oi. um exemplo legal disso daí. Eu vim também com a PID para cá e trouxe a carteira de motorista traduzida, porque eu fiquei achando que, como não tinha em italiano, e já tinham me dito que depende muito do oficial que você encontrar pela frente, e dito e feito. Eu fui parada, apresentei a PID, ele não aceitou, queria tradução, e eu tinha uma tradução que eu trouxe e ele aceitou aquela tradução, entendeu? Então, eu até escrevi para a pessoa ali, eu falei, como turista, a PID é válida. Agora, se você for residente, ele vai bater o teu nome, ele sabe que você mora aqui na Itália, é importante que você tenha a tradução juramentada como a Aureliane sugeriu, porque vai depender muito de oficial para oficial. Então, Aqui na Itália, isso é gente, ó, vocês vão morar num país muito, eu diria, em italiano particular. Por exemplo, o que é que existe? Existe uma única lei e existem várias interpretações. Não deveria ser assim, entendeu? Porque, por exemplo, algumas pessoas me perguntam assim, Aureliane, todos os documentos têm que ser apostilados? Eu digo, não, nem todos. Existem casos que, impreterivelmente, aquele documento tem que ser apostilado. Por exemplo, todos os documentos que você vai apresentar na questura, no comune, na prefeitura, nesses órgãos, né, principalmente para permesso de soggiorno, para cidadania, todos devem ser apostilados, devem ter a apostila diária. Por quê? Eu estou ficando tão cansada, sinceramente, porque às vezes eu digo para o cliente, por exemplo, uma cliente chegou para mim e me trouxe a sentença, ela não, o marido dela, né, italiano, me trouxe a sentença, exatamente porque ela casou com esse senhor e ela tinha alguns filhos no Brasil, tipo 3 filhos, 4 filhos. Então, ela tinha a guarda das crianças na sentença, né, dizendo que ela ficou com os filhos. Não estava com a apostila. Aí ele disse, mas não tem problema, tanto eu já tenho um agendamento, eu vou levar a tradução e basta. Não foi aceito. Por quê? Porque a questura não aceita, porque eles já estão acostumados a tratar com você brasileira, com você chinesa, com você de qualquer país. Existem vários estrangeiros, a prática para eles é a mesma. Então, eles vão sempre pedir o que for necessário, entendeu? Então, o que acontece? Documentos para questura, todos esses precisam ser apostilados. Não, eu vou trazer o cartão de vacina do meu filho. Eu preciso apostilar? Não precisa. Os cartões de vacina geralmente não são apostilados. Aureliane, eu preciso traduzir? Eu sempre digo, verifique, porque tem gente que não traduz cartão de vacina. Consegue ir lá no ASLA, consegue resolver, às vezes até a pediatra faz ali a equivalência. Outras pessoas não, precisam traduzir. Então, eu sempre digo, não é uma questão nem do dinheiro, de eu querer que o cliente faça comigo. Eu digo, você já verificou se você vai precisar traduzir? Não, sim, já verifiquei, eles pediram, eles querem a tradução, faça. Muitas vezes, a tradução até do cartão de vacina, eu mando para o cliente uma tradução simples, porque às vezes a escola quer só ver, entendeu? Como essa semana eu mandei 2 cartões de vacina para um cliente, para ele fazer a inscrição do filho na escola. Ele disse, não, ela quer só ver mesmo. Então, não precisou ser juramentado, não precisou... não precisou ter apostila, porque são documentos mais simples, né? Como, por exemplo, eu vou mudar para a Itália com meu filho pequeno, ele fez, sei lá, a 3ª série no Brasil, a 4ª série, a 5ª série, que são níveis que não são ciclos, né, concluídos. Às vezes a escola quer só o histórico para ver, às vezes eles não querem português, eles querem italiano. Então, assim, aqui na Itália é tudo, ok, depende. Então, cada caso é um caso, entendeu? Deixa eu perguntar aqui a pergunta da Kelma. A Kelma perguntou assim, se a pessoa vem de férias, ela precisa trazer a carteira, ela precisa traduzir? Gente, deixa eu falar para vocês o que é a regra e o que é a realidade, a teoria e a prática. Na teoria, você precisa. Na prática, cada um faz um pouco como quer. Porque, por exemplo, se você for parado e você não tiver a tradução, não sei o que vai acontecer. Pode ser que realmente, como disse a Juliane, você pode levar uma multa, você está dirigindo, o país sabe as regras, entendeu? Então, o certo é você trazer e traduzir. Ah, mas eu já dirigi a Europa todinha só com a minha carteira brasileira. Ok, foi ótimo, você teve sorte, aconteceu com você assim, certo? Mas se você for fazer ao pé da letra, você teria, entendeu? Você teria que fazer isso.
Bom, então, gente, vamos começar a abrir aqui para as perguntas. Se você tem alguma pergunta para fazer, vai no balãozinho ali do pontinho de interrogação, faz ali dentro para a gente não perder aqui a ordem e perder a tua pergunta aqui no meio dos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Fazia tanto tempo que eu não fazia uma live, gente. Vamos lá. Filha faz tratamento com hormônio do crescimento, medicação Ah, dada esquerdo. Peraí, tem a continuação dessa pergunta aqui. A uma coisa, pergunta, que eu já tenho alguns exemplos. filha com dislexia faz terapia com fono. Ah, tá. Então, vamos lá. Mesma coisa, documentos médicos. Vamos falar em Muito bem, geral. olha, é como eu falei para vocês, é muito assim, olha, acontece muito comigo. Aconteceu, Aureliane, você faz tradução médica? Eu faço tradução juramentada, tradução simples, né? Eu faço tradução no geral. Por exemplo, se alguém já me pedir, Aureliane, você faz tradução literária, tradução de livro? Não, eu não faço. Eu sou formada em letras, eu poderia fazer tradução, né, literária, né? Mas eu acho até bem mais difícil, né? Principalmente porque você vai se especializando numa área. Então, eu tenho me especializado na tradução para a cidadania italiana. O que eu faço muito de tradução? Documentos todo dia, nascimento, casamento, óbito, CNN, carteira de motorista sempre, mas acontece muito desses pedidos. Então, por exemplo, aconteceram já vários pedidos, tipo, a criança tem uma doença no Brasil e ela precisa continuar esse tratamento aqui. As mães trazem os laudos, né? E aí, sim, por exemplo, criança com autismo, criança especial que os pais precisam ter um auxílio do INPS, o INPS pede. Hoje mesmo eu recebi um pedido assim. E nesses casos, inclusive, todos esses casos que eu atendi, não sei se foi coincidência, eu fiz apenas uma tradução que não tinha, claro, apostila, essas mães não mandaram apostilar os laudos, e alguns casos serviu somente a tradução simples, certo? Eu não faço uma tradução simples de qualquer forma. Eu faço o que se chama aqui na Itália traduzione certificata, que seria uma tradução, que eu faço a tradução, no final eu carimbo, coloco todos os meus dados, e tem uma folha que seria como se fosse, por exemplo, esse aqui é o verbale de juramento, que tem o Tribunal de Milão. A certificata não seria assim, ela vai no meu papel timbrado, com todos os meus dados, e é como se ela fosse um verbale de juramento, mas ela é mais simples, entendeu? Eu já fiz, inclusive já aceito até em alguns tribunais aqui na Itália. Então, é uma tradução que não passou pelo tribunal, mas que eu estou certificando a veracidade daquele conteúdo traduzido, né? Não do documento, porque são duas coisas diferentes. Então, assim, muitas vezes, se a pessoa tem um problema de saúde, né? Já aconteceu também com um outro meu cliente, ele trouxe a mãe dele tinha contraído Covid no Brasil, teve muito mal, e aí o advogado disse, a gente precisa da tradução desse documento dela para comprovar que ela vai ficar aqui com você, que você precisa receber ela aqui, porque ela não tem condições de ficar lá. Então eu fiz uma tradução, e aí nesse caso, como era um documento que ia para o advogado, foi uma tradução juramentada, porque ele colocou esse documento médico no processo, né? Então, é muito importante, se a criança tem algum problema de saúde, você vai ter que trazer essa documentação dela, e você vai ter que traduzir, porque se você for pedir algum auxílio ao governo, que geralmente o governo italiano é muito bom nesse sentido, de dar auxílio para as crianças que têm algum problema, são crianças especiais, o governo dá, mas você tem que provar, né, isso. E como é que Exato. você prova? Assim, eu diria que em linha, assim, o raciocínio eu tenho um documento em língua, né, portuguesa, eu tenho esse documento, ele está em que língua? Em português. Eu estou aonde? Na Itália. Eu não tenho a obrigação de ler esse documento em inglês, em francês, em espanhol, em português. Eu vou querer ele em italiano. Aqui na Itália eles querem em italiano, entendeu? Gente, e uma coisa muito importante a respeito disso, principalmente laudos médicos, e os meus alunos que estão aqui na live sabem disso. O Bruno está aí já, e recentemente ele conseguiu no Brasil um certificado de vacina sem que você precise da carteirinha onde tem os quadradinhos ali com os carimbos para fazer a tradução. Ele conseguiu diretamente da Secretaria de Saúde, lá de Belo Horizonte, um extrato de vacina dos filhos deles. Então, ficou muito fácil para depois fazer uma tradução simples para ele poder trazer. Isso que a
a Aurilene está falando, é muito importante que, se você tem alguma dificuldade de saúde, por exemplo, algum problema crônico, tá? Vamos dizer, eu tenho problema na tireoide. Quando eu vim para cá, eu pedi um laudo do meu médico, que já me acompanhava há 10 anos. Eu laudo do meu histórico, com a miligramagem da medicação que eu tomava, tudo certinho. E esse documento eu trouxe numa tradução simples, porque eu tive tempo de fazer tudo isso no Brasil. Muitas vezes, o que acontece? O pessoal acaba passando batido isso, e aí a Aurilene está aqui para ser uma ponte de apoio É. para essa situação. Porque entendam o seguinte, você chega aqui, você tem um problema de saúde. Você não traz o documento traduzido, como ela falou, o médico não tem obrigação nenhuma de saber o que você tem. Você não sabe se expressar com a linguagem médica para você explicar o teu problema. Tireoide é uma coisa simples, mas e se você tem uma válvula no coração, por exemplo? Você sabe falar tudo isso em italiano? Um laudo traduzido, você só simplesmente entrega isso para o médico e avisa. E se depois você precisar passar por algum intervento ou acionar o órgão de saúde para te dar um amparo, esse documento é o que vai te ajudar. Da mesma maneira, a tradução da carteira de vacina é o que vai te ajudar a você chegar aqui e ele já botar isso no computador, já sai tudo certo. Eu não trouxe isso traduzido porque eu não sabia. Vocês acreditam que as vacinas dos meus filhos saíram tríplice? Meu Deus. Eu descobri isso esse ano, quando eu levei eles tomarem vacina e começaram. Nossa, mas ele não precisa tomar essa vacina. Eu falei, não, mas ele não tomou. Não, mas tá aqui 3 vezes. Eu falei, não, aconteceu algum problema. Então, eles estão tendo que dar tudo isso. Então, assim, se o teu filho tem qualquer problema, gente, seja ele uma rinite que faz tratamento, asma, qualquer problema de forma cognitiva ou psicológica, é importante o laudo do médico traduzido para Muito você importante. se expressar adequadamente e conquistar aquilo que você precisa aqui na Itália. As pessoas não têm obrigação de ler as coisas em português. Entendam isso. Então, olha lá, o Bruno, meu aluno, está dizendo, sou bariátrico e estou levando um laudo traduzido do meu médico. Porque Deixa eu imagina. só. Ótimo. Deixa eu só falar, esse médico é bravíssimo, já que faz por ele a tradução, né? Não, mas para dizer assim, muito importante, uma coisa muito importante dos laudos médicos, como do cartão de vacina, gente, olha, a tradução médica em si já é uma tradução difícil, certo? É uma tradução difícil. É uma tradução que, se o cliente pede, eu requer pesquisa, porque eu não vou entregar um documento que, se eu fosse ler o documento, eu não entendi nada. A ideia é que quem recebe aquele documento tem que entender. Então, eu peguei uma tradução super difícil de uma cliente muito querida, que ela estava com um problema, e aí a tradução era tão difícil, mas porque o médico escreveu à mão, o médico já escreve na mão, assim, à mão, tudo engarrachado, porque hoje os médicos também já podem digitar, principalmente, né, então eu digo, também vai trazer o laudo, eu falei para o cliente, pede tu consegue falar com o teu médico, porque eu não estou entendendo nada do que está escrito aqui. Se ele pode fazer o laudo digitado, aí o médico fez, certo? Porque também é isso, pensem que o tradutor juramentado nem sempre é um tradutor, existe o tradutor jurídico que faz só, existe, entendeu? Mas o tradutor juramentado, ele precisa entender. Enfim, o assunto em si do documento era bem difícil. Eu tenho um cunhado que é médico. E aí, ele me ajudou em alguns termos que eu realmente não tinha entendido da doença em si. Mas, assim, é importante, vocês peçam para o médico, se possível, fazer o laudo digitado também, porque isso facilita, inclusive, a vida do profissional que vai pesquisar, claro, para saber, mas algumas coisas são bem simples, mas, inclusive, entender, né? Outra coisa interessante, vai ser maravilhoso quando no Brasil os cartões de vacina eles forem um pouco mais modernizados, porque também eles escrevem à mão aquela coisa ali que mesmo lote, tudo, você não consegue entender, entendeu? É uma loteria, mas tomara que mudem, né, Juliane, que seja diferente, porque o cartão de vacina é essencial. Aqui na Itália, você não vai matricular o seu filho na escola se eles não puderem ter certeza que aquela criança tem determinadas vacinas, né?
Exato, até porque as vacinas são obrigatórias aqui também, e aí você precisa, é emitido um documento oficial da escola, um certificado de vacino. Ele fica dentro da pasta da criança, entendeu? Então, se você não tem o certificado aqui da vacina, eles vão ficar te perturbando até você entregar, vai ter problema, porque é um dos documentos obrigatórios de você apresentar. Então, se você já tem isso, ó, a Ana Paula está dizendo aqui, ó, o nome do programa é o Conect SUS, que você consegue esse certificado mais moderno para ajudar aí o tradutor juramentado, né? Porque Ah, que maravilha! Ah, mas, digamos, todos os laudos médicos, será que estão no SUS? Porque às vezes é. não, eu acho que esse daí é só para vacina, entendeu? Ah, para o cartão de vacina, para os Pro mais atualizados. Ah, ok, ótimo, isso é uma ótima informação, Ana Paula, muito boa saber. viu? Certo, porque realmente alguns, às vezes até, por Ah, exemplo, não mais, mas quando aqui na Itália a vacina, né, do Covid foi obrigatória, eu traduzi muito cartão de vacina do Covid. Depois eu passei mesmo a dizer para o cliente, o cartão é em inglês, não precisa, porque está lá no site. Claro, hoje ah. não precisa mais, mas algumas pessoas também precisavam. E às vezes traziam do posto que era feito ali à mão, uma coisa que era incrível, né? Então, assim, às vezes, sim, às vezes dificulta, assim, o trabalho do profissional, sim. Vamos lá. Histórico escolar das crianças precisa ser traduzido e apostilado? Pronto, o histórico escolar da criança é como eu falei para vocês, geralmente todos os históricos de crianças, ou então até mesmo não só histórico, né? Eu já traduzi também é, algo ligado à transferência de escola, eles não, geralmente não precisa ser apostilado, eu nunca traduzi nenhum apostilado, certo? E também, ele simplesmente, às vezes, ele nem precisa ser uma tradução juramentada, pode ser uma tradução simples, mas dependendo onde você vai apresentar, por exemplo, algumas pessoas pedem o histórico escolar, porque elas vão fazer inscrição em algum curso aqui na Itália, e às vezes eles querem, mas aí já são níveis, né, não é nos níveis iniciais. Para as crianças, geralmente não precisa. Pode ser até uma tradução simples, não precisa ser apostilado. Mas pergunte sempre, sempre, tudo que vocês forem fazer, perguntem onde vocês vão enviar aquele documento, porque eles vão dizer e depois vocês não vão incorrer em um erro de fazer algo que depois não vai ter validade. Isso. Eu oriento que venha apostilado, porque quando você vai pegar o certificado de valor no consulado italiano, eles pedem o apostilamento desse documento, entendeu? O Então, certificado que tu fala ou a declaração de valor? a declaração de valor. Não, a declaração de valor ela tem que ser feita no Brasil. No caso da declaração de valor do Brasil, tudo tem que ser traduzido com o tradutor juramentado do Brasil e apostilado, entendeu? Mas o que eu digo geralmente são para esses níveis iniciais, entendeu? Geralmente não precisa. Se você vai fazer a declaração de valor, não caiam no erro. Façam no Brasil com o tradutor juramentado do Brasil, porque o que vai acontecer? Você, por exemplo, antes de eu vir para a Itália, eu peguei toda a minha documentação do ensino fundamental, do ensino médio, da graduação e da pós e levei para o consulado, que não é o consulado, é o vice-consulado de Fortaleza, que lá não tem consulado, e eu fiz toda a prática e eles depois, obviamente, eles mandam para Recife, que é o consulado italiano. Eu vim para a Itália, eu não sei o que foi que aconteceu naquele consulado. Eu demorei 2 anos para ter a minha declaração de valor e eu ficava aqui da Itália ligando para Recife. Porque eu, gente, pelo amor de Deus, eu saí do Brasil, deixei essa prática e esses documentos não ficam prontos. Então, assim, demora muito. É um serviço caro fazer a declaração de valor. Porque você tem que traduzir muitas coisas, né? Mas é algo que vale a pena, principalmente se você pensar de fazer um estudo aqui, seguir, por exemplo, com a minha declaração de valor do Brasil, eu fiz um mestrado na Itália, eu fiz um master em didática della língua italiana na Universidade Ca' Foscari, de Roma. Então, eu consegui. Por quê? Porque quando eles pediram, você tem como comprovar? Claro, eu tenho a minha declaração de valor. E aí, você pode, entendeu? Como você pode também trabalhar. Uma coisa interessante, para quem vai vir trabalhar na Itália, e morar,
é que além da declaração, dos documentos da declaração de valor, você pode trazer, ou você pode traduzir no Brasil, ou você mesmo pode traduzir, se for uma tradução simples, algo relacionado a alguma sua experiência. Então, por exemplo, eu não só traduzia os meus documentos ligados à universidade, isso no âmbito da declaração de valor, que é outra coisa, mas tipo, experiências de trabalho que eu tinha muita experiência de trabalho em escolas no Brasil, de ensino, então eu mandei traduzir tudo, eu pedi aos coordenadores dos cursos onde eu trabalhei, das escolas, da universidade, para me dar uma própria, assim, né, a Aurilene trabalhou nessa instituição, no departamento de letras, não sei o quê, de A, entendeu? Então, para mim, eu trouxe, e aí, até mesmo para colocar no seu currículo, porque depois eles dizem assim, você tem como provar? Tenho, claro, eu tenho como provar. Então, tudo que vocês puderem, né, trazer para, digamos, ajudar no percurso é, sim, interessante. Então, olha só, Simone, a declaração de valor vou explicar de modo bem simples, depois a Aurilene vai nos termos jurídicos aí. É a comprovação da comprovação. O que acontece? Você pega um histórico escolar do teu filho. Nesse histórico escolar, você vai fazer a tradução juramentada e o apostilamento desse documento. Você está aí no Brasil. Depois que fez isso, você vai até o consulado italiano para demonstrar esse documento e ele te dá esse certificado de valor dizendo esse histórico escolar é válido, esse apostilamento é válido, então eu vou avalizar esse documento para você chegar numa escola italiana e apresentar isso para que o seu filho seja matriculado. A grosso modo, para vocês verem, é assim que funciona, tá? Exato. Quando é que você não precisa fazer a declaração de valor? Quando você não terminou um ciclo. Então, por exemplo, se eu terminei o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, eu vou precisar da declaração de valor, certo? Porque, por exemplo, algumas pessoas vêm aqui para a Itália e dizem, eu terminei no Brasil o ensino médio. Eu quero me inscrever no curso OS ou OSA, OS, ou assim, assistente sociosanitário, que é um curso que é muito bom aqui na Itália, é um curso que dá muito trabalho. Tenho várias amigas que fizeram e elas trabalham e ganham bem. Isso se você gostar de cuidar de pessoas, trabalhar na área da saúde, é um curso que você não fica desempregada, assim, né? Você tem que ser, né, portato, né? Você tem que gostar de fazer isso. Mas muitos clientes me pediram a tradução do histórico sem apostila, sem estar atualizado, sem nada, para se inscrever nesse curso. Alguns se inscreveram, aconteceu até com uma cliente de Fortaleza, ela se inscreveu no curso, só que o governo italiano não deixou ela fazer a prova, porque ela não podia fazer a prova porque ela não tinha a declaração de valor. Então, ela teve que fazer tudo no Brasil para depois ela fazer a prova, porque depois que você faz esse curso, né, assistente sociosanitário, você pode trabalhar nos hospitais, você pode trabalhar em casas de repouso, você pode trabalhar individual, né, de modo particular, enfim, cuidando de pessoas. Então, a declaração de valor, se você vai fazer a declaração de valor, aí sim, precisa apostilar tudo e traduzir com um tradutor juramentado. Não confundam, entendeu? Então, assim, Aurilene, na Itália, você pode fazer tradução de documentos escolares? Posso, porém depende. Por exemplo, eu fiz umas traduções agora para uma cara cliente que ela está cursando medicina e ela me pediu as emendas do curso dela. Aí eu perguntei para ela, mas tu já fez a declaração de valor? Ela falou assim, já fiz. Aí a professora pediu só as emendas do curso que eu tinha feito no Brasil, não precisa declaração de valor, mas ela quer que seja uma tradução juramentada. Aí pronto, entendeu? Então, tipo assim, é sempre entender o que você realmente precisa. Porque para você assim, entender para você. O bom é entender, né? O bom é conseguir entender o que você precisa junto com onde você vai apresentar, né? Mas não é fácil, gente. Mudar de país realmente não é fácil. Diploma de graduação é uma tradução simples, também precisa ser juramentado. Nada que é um nível concluir no... Só um pouquinho. Entenda uma coisa, são coisas diferentes. Uma coisa são os históricos escolares das crianças, que existe uma regra para eles e eles precisam vir do Brasil dessa maneira. Tem vídeo lá no meu canal do YouTube explicando a documentação tudo direitinho, como que você faz o passo a passo. Outra coisa se você adulto vem querendo se especializar, fazer um curso a mais aqui na Itália, utilizar a sua graduação, existe um papel que você tem que cumprir no Brasil
E existe depois um outro papel que você tem que cumprir na Itália, como ela acabou de dar o exemplo. A menina trouxe toda a documentação de medicina do Brasil para cá, tudo certinho organizado, e ainda a professora daqui pediu o quê? Ó, eu não entendi a tua grade curricular, eu preciso da tua grade curricular traduzida para eu poder fazer a convalidazione, que chama aqui, das matérias. Então, Mas ela aí já tinha feito a declaração de valor no Brasil. sim, já veio com parte da documentação do Brasil, aquela que é necessária e obrigatória, e a professora daqui pediu algo a mais. Aí a Aurilene Pediu consegue algo a mais. e dar Sim, esse sim. Mas, válida juramentada de acordo com o que o professor pedir. Então é isso que ela está falando. Você está vindo do Brasil com coisas que precisam ter a certificação brasileira, você não vai conseguir fazer essa certificação aqui na Itália, ó, o né? Rafael falou assim, ó. Então é Tá? melhor eu levar meus diplomas para a Itália e veja aí o que eu preciso fazer. Não, não, Rafael, você não vai trazer seus diplomas, não. Você vai traduzir no Brasil e fazer a sua declaração de valor no Brasil. Veja bem o que eu fiz. Eu fiz todo esse percurso no Brasil e eu cheguei aqui e fiz, inclusive, um mestrado aqui. Por que que eu fiz esse mestrado aqui? Porque eu tinha como provar através da minha... O que é a declaração de valor? É algo que declara, através de carimbos do consulado italiano, que o seu grau de instrução no Brasil é válido, no sentido de que foi feito em instituições públicas ou privadas do Brasil, reconhecidas pelo Ministério da Educação do Brasil, porque todas essas instituições onde você estudou no Brasil, elas são verificadas pelo consulado italiano no Brasil, então eles têm como verificar. É tanto que quando você vai fazer, você tem que reconhecer firma das escolas, dos diretores. Eu sei que eu rodei Fortaleza todinha nos cartórios, na época eu não lembro bem, mas assim, foi uma das etapas da minha mudança que eu mais gastei tempo, porque para reunir toda a documentação, pedir na universidade tudo que eu tinha que fazer, certo? Então, assim, a declaração de valor você só faz única e exclusivamente no Brasil. Uma documentação extra que vão pedir para você aqui ou algo, aí você pode fazer com o tradutor aqui. Mas quando a pessoa me diz assim, eu estou precisando disso, eu digo logo, você já fez a declaração de valor no Brasil? Porque se você não tiver feito, não adianta eu traduzir. Entendeu? Então, esse passo vocês não confundam, faça no Brasil, tá? Vamos lá, vamos responder mais uma pergunta aqui. Ah, Essas traduções são feitas no currículo? Não entendi. aqui, a Retivuta de Permesso recebe quando posta os documentos na posta italiana? Sim, isso aqui não tem a ver com o nosso papo hoje. Devo levar os documentos das crianças traduzidos e apostilados do Brasil também? Sim, já falamos sobre isso. A assessoria recomendou entrar... A apostila, Juliana, a apostila de eu digo assim, se você tem dúvida, é uma segurança a mais. Tipo assim, será que eu faço ou será que eu não faço? Você vai gastar um pouco mais, mas aí na dúvida você faz, certo? Porque, por exemplo, o que foi também que aconteceu? Esses documentos extras, eu não digo, mas assim, gente, não vão trazer para a Itália uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, uma sentença que diz que aquela criança, você tem a guarda daquela criança sem a apostila de Haia, porque esses documentos vão para órgãos que a Itália recebe todo dia vários milhões de imigrantes que precisam apresentar aquela mesma documentação. Então, eles já sabem que aquela certidão de nascimento tem que ter aquela apostila. Então, na dúvida, mandem apostilar. Onde é que eu apostilo, Aurilene? No cartório, no Brasil. E outra coisa, muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, Aurilene, você é apostila? As pessoas já perguntam para mim, você é apostila? Não, quem apostila é o cartório no Brasil. Eu apostilo na Itália, eu posso até apostilar para você um documento na Itália, se esse documento for italiano e você for levar ele para o Brasil. Como, por exemplo, outro dia, eu apostilei para uma querida cliente uma sentença no Tribunal de Milão, tanto eu estou sempre lá, e apostilei para ela essa sentença que ela vai levar para o Brasil, para o cartório do Brasil, para atualizar o estado civil dela, porque ela divorciou, então ela precisa fazer esse processo. Então, ela vai pegar a sentença dela italiana, que ela casou na Itália, levar para o Brasil. Ela não pode levar essa sentença para o Brasil sem a apostila italiana, porque o documento é italiano. Aí, nesse caso, eu fui e fiz esse serviço para ela. Agora, eu
vim para a Itália, Aurilene, esqueci de apostilar o meu documento no Brasil. Você faz isso? Claro que faço. Eu posso oferecer esse serviço, que eu já ofereci para outros clientes, porque eu tenho parceria com alguns cartórios no Brasil. Então, foi o que aconteceu com essa cliente da sentença. Ela trouxe a sentença e as 3 certidões dos filhos dela sem a apostila. A gente mandou esse documento para o Brasil, o documento foi apostilado, e aí, quando eu recebi, eu traduzi, e ela levou para a questura. Ela disse, Aurilene, eles receberam. Eu falei, eles não teriam por que não receber. Os documentos estão apostilados, entendeu? A burocracia, gente, é muito chata, mas assim, quando você faz tudo certinho, você fica livre dela mais rápido, entendeu? Então, bora correr que a gente tem só mais 15 minutinhos. E o tempo voa, né? O tempo, se você... Essas traduções são feitas no currículo, não entendi a pergunta da Luiziane. É que quando você estava falando ali sobre o OSS, que aí você disse que você quer, se você quer trazer uma traduzido as suas experiências, alguma coisa, ela está fazendo então como se fosse um currículo brasileiro traduzido para o italiano para dizer as experiências. É isso aí mesmo. A assessoria recomendou entrar com o meu processo primeiro, depois dos filhos. Recomendável? Eu acredito que seja cidadania. Não, se Pronto. os professores menores, Exatamente. entra tudo junto, né? Não tem porquê. Eu vou só falar uma questão da tradução dos filhos, que é entre a tradução dos filhos também, né? Por exemplo, eu não sou assessora, certo? Algumas pessoas perguntam se eu sou assessora ou se eu sou advogada. Eu sou só tradutora juramentada, já é um trabalho grande. Mas, assim, para falar para vocês, se eu vou eu vou reconhecer a minha cidadania italiana e eu tenho filhos menores, aconteceu também com um cliente minha essa semana. Ele fez o processo dele todinho, aí ele fez, né? Aí a mulher do comune, que é até um comune que tem aqui para da minha casa, disse assim, ele estava lá no comune, ele falou, eu tenho 2 filhos. Aí ela pegou, eu acho que ela é um comune muito pequeno, ela falou, e cadê a certidão dos seus filhos? Se eles são menores, você traduz, e eles automaticamente têm o direito, vão ser italianos. Então, foi o que ele fez, ele já tinha feito todas as traduções, e ele me deu somente a certidão das 2 crianças para eu traduzir, para adicionar no processo. Então, assim, as crianças, elas são menores, elas têm o direito. Então, você já adiciona essas certidões no seu processo, na sua pasta, né? Dos seus filhos. Eles entram. Isso é diferente de quando, por exemplo, eu caso com um italiano e esse meu filho, ele é filho de um outro casamento, e aí eu vou trazer ele para a Itália, eu vou trazer a certidão de nascimento dele para depois pedir o permesso de soggiorno, porque ele é meu filho, eu estou aqui, eu quero que meu filho fique comigo, ele é de menor, ele vai poder ficar, certo? Se eu estiver também legal, com o permesso e tudo. Ah, ligação um pouquinho. Deu certo. Vamos lá. Filho finalizando o terceiro médio no Brasil, consegue entrar na faculdade de medicina? Qual documento precisa? Normal. A documentação dele de o histórico escolar. Agora, quando chegar aqui, aí tem a terceiro médio ali do Brasil, o ensino aqui na Itália, principalmente para essa categoria de curso, ele precisa estudar 5 anos. Dentro da grade do Brasil, a gente não fecha os anos de estudo da Itália. Normalmente ficam faltando 2 anos. E aí, provavelmente, ele vai ter que fazer um percurso de TPI, que se chama, para ele fazer uma validação da terça média italiana e depois ver dentro do liceu científico qual que ele consegue fazer a ponte, porque aí vai depender muito também da idade dele, tá? Então, é um caso bem particular. Exatamente, tem que ver. Algumas pessoas no Brasil fazem, para dar essa conta, 1 ano de faculdade no Brasil. Uhum. Elas fazem 1 ano de faculdade. Então, você pode ver com o consulado italiano no Brasil para fazer a validação, para depois, de repente, você conseguir. Já no Brasil, se o seu filho também tem um outro cliente que ele quer que a filha dele curse medicina, então teria que ver. Já no Brasil, de repente, até conseguir fazer já uma pré-inscrição, que as universidades aqui na Itália, elas fazem muito essa pré-inscrição, se é possível, digamos, porque para dar exatamente essa conta, alguns brasileiros fazem isso. Essa questão da declaração de valor, ela realmente é muito ampla, né? Como é algo que na Itália não fazendo a declaração de valor, mas é algo que você tem que ver direito, pois não dá errado.
Eu não sei, tá tipo travando, né? Não, para mim tá normal. Ah, ok. Eu tava vendo tipo uma bolinha travando. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Uhum. Ah, no Então, consulado de Curitiba. Deve ser, o consulado de Curitiba é bem rápido. Essa é uma pergunta muito importante da Simone. O apostilamento é antes ou depois da tradução? Essa é uma pergunta, gente, importantíssima, Simone. Então, o que é o apostilamento antes ou depois da tradução? Depende de onde você vai fazer essa tradução. Por exemplo, eu vou falar da Itália, eu não vou falar do Brasil, porque eu não sou tradutora no Brasil. Na Itália, o que é que acontece? Eu, como tradutora, eu vou precisar que você, o que você queira que eu, né, que eu traduza, você vai trazer o documento do Brasil, não vai esquecer da apostila do documento, certo? Você vai trazer esse documento para eu ver, né, para eu traduzir, e eu vou fazer a tradução do documento. A gente não vai fazer nenhum apostilamento, certo? Por quê? Na Itália não existe o apostilamento da tradução. O que existe é o apostilamento do documento. Então, por exemplo, eu recebi esse documento. Vamos fazer de conta que isso é um documento. Esse documento, eu vou olhar o verso dele, porque a apostila fica no verso. E aí, ok, Juliane, você trouxe a apostila. Aí agora você pode ficar tranquila. Eu vou fazer a sua tradução, vou levar no tribunal, vou usar um verbale de juramento, porque aqui na Itália as traduções elas são como se fosse um livrinho. Primeira página fica a tradução, o original, na segunda página fica a tradução e na terceira página fica o verbale de juramento. E na terceira página nós colocamos o que eles chamam aqui para o juramento uma marca da bolo, que seria um selo fiscal. Esse selo fiscal a gente coloca na hora do juramento. Poucos os documentos agora na Itália, e eu diria que 98% dos tribunais, eles são isentos de selo. Então, por exemplo, sempre algo ligado à adoção, eles deixam isento, são poucos os casos. Mas, então, nós vamos precisar dessa marca da bolo. Quando eu terminei de fazer esse juramento, eu vou entregar, digamos, para a Juliane, para a Simone, para qualquer pessoa que precisa daquele documento, o documento já está pronto. Porque às vezes a pessoa diz assim, Arilene, mas aí eu entreguei o documento para você e você já me entrega ele já para eu entregar no Comune, na Questura? Sim, sim, claro. O importante é não esquecer esse passo, trazer o documento com a apostila, eu vou traduzir, vou até o tribunal, aqui na Itália é diferente, não é igual no Brasil, os tradutores da Itália não têm vida fácil, porque a gente precisa sair de casa, tem esse deslocamento, a gente precisa seguir o agendamento dos tribunais, né, e com o coronavírus eles dificultaram muito a vida dos tradutores, e a vantagem é que depois esse documento está pronto, ou seja, você traduz na Itália e você economiza a apostila da tradução, mas não, porque tem gente que confunde, diz assim, uma vez eu recebi uma pasta para cidadania com 12 documentos, e nenhum tinha apostila, porque eu acho que o cliente entendeu que aqui na Itália não precisava apostilar, não precisa apostilar a tradução, mas o documento em si precisa, entendeu? Então, assim, não esqueçam, depois que vocês vão me entregar o documento, eu não vou precisar apostilar, mas eu vou precisar ir até o tribunal, me apresentar com o documento, com a tradução, com o verbal e com o selo fiscal. Beleza. Então vamos lá. Me casei em 2018, porém não atualizei meus documentos pessoais. Ainda moro no Brasil. É necessário atualizar os meus documentos pessoais com o nome de acordo com a certidão de casamento? Me casei em 2018, porém não atualizei meus documentos pessoais. No sentido de que você casou no Brasil, e ainda está no Brasil, está na Itália? Ainda mora no Brasil. Certo. Assim, depende do que você queira, né, do que você quer dizer com isso. Quando a pessoa casa, principalmente se ela muda de nome, e essas informações elas constam, você vai ter que mudar toda a sua documentação. Então, hoje em dia, é até mais prático você casar e continuar com o seu nome e não mudar o nome, porque isso vai evitar. Aconteceu também com uma amiga minha, que ela casou com um ítalo brasileiro, e no sobrenome dela, ela tem, na certidão de documento dela, ela tem, na certidão, na carteira de identidade italiana tem o nome dela, e ela tem sempre que ir no consulado fazer aquela prova lá, la stessa persona, porque atualiza, porque ela não atualizou. Então, assim, os dados é sempre bom atualizar, eu diria que é sempre bom atualizar, certo? É importante atualizar,
porque principalmente depois, se você precisa fazer alguma tradução aqui, vamos supor, você vai ter depois a sua carteira de motorista aqui, né? E os seus documentos, eles não estão iguais, você pode ter um problema, né, Aurelia? Ah, deixa eu falar uma coisa da carteira de motorista. Aconteceu também comigo, eu tenho o exemplo de todos os meus clientes, é claro que eu não vou dizer o nome, mas assim, aconteceu um exemplo com a minha cliente. Ela fez o processo dela de cidadania e no processo dela de cidadania foi retificado o nome dela de uma letra, passou a ser outra. Por exemplo, era com um L, passou a ser com dois L's. E aí, na carteira de motorista dela, a carteira de motorista dela foi antes do processo de retificação. Então, na carteira de identidade italiana dela, tá só com L. Tá só com L. Na carteira de identidade italiana dela, tá com dois L's. Ela falou, você não pode colocar, ajeitar para mim, só colocar ali, porque tanto na minha cidadania eu mudei, agora eu fiquei com dois L's, e antes eu só tinha um, mas aí foi retificado, aí eu falei, eu não mudo o nome, eu não tenho autoridade para retificar, porque quem retifica são os cartórios no Brasil. Então, por exemplo, se na sua carteira de motorista está escrito de uma forma, depois que você fez o seu processo de cidadania está escrito com outro, veja com a autoescola, você vai levar o seu documento italiano e eles vão ver, mas eu, Aurilene, não retifico, porque às vezes o cliente diz, muda só uma letra aí, faz só isso. Gente, isso é crime, certo? Isso é crime, eu não modifico, né? Eu até digo, vai que acontece por um erro, porque aí eu me responsabilizo, mas onde, né, mas eu fazer consciente que aquilo eu estou fazendo, não é, não, entendeu? Então, assim, tudo que for nome, se vocês tiverem que retificar, vejam direitinho antes, certo? Ótimo. É porque no Brasil. E são repetidas do que a gente já conversou aí na live, né? E eu acredito E que passa seja. rápido, né, Ju? Nossa, passa rápido demais. E, gente, foi assim uma live cheia de informações, hein, pessoal? Algo que eu acredito que esclareceu a dúvida aí de muita gente, né? Essa live vai ficar salva no meu perfil, ela vai lá para o YouTube também, para você poder consultar e escutar de novo todas essas dicas aí que a Aurilene tem para dar. Ela mora aqui na Itália também, então, para esses serviços daqui podem contar aí com ela, né? Salva o perfil dela. Obrigada. Marca, faz uma foto aí do Ai, deixa nosso. eu ficar bonita. Essa é uma tradutora vaidosa. Deixa eu tirar aqui os comentários, peraí, que daí a gente aparece, faz um print aí e deixa a gente. Barbaridade, não tô me lembrando como é que tira esses comentários. Aí, assim já deu. Vamos lá, foto X. Aí, marquem a gente aí isso incentiva, né, o nosso conteúdo ir para frente e as pessoas saberem que podem contar tanto comigo quanto com a Auri para a gente ajudar aí a resolver situações e eventuais, né, problemas aí que precise de uma tradução, de algo que seja necessário para vocês. Auri, muito obrigada pela presença, foi muito enriquecedor, Eu principalmente quero para mim, agradecer. que veio cheia de informações excelentes para ajudar o pessoal que está aí no processo de colocar o pé aqui na Itália. Lembrando que eu vou dar uma aula dia 9 de maio, segunda-feira, às 8 horas do Brasil, falando sobre os pilares da mudança. Então, entra no link da bio, se inscreve. A gente está com um grupo no WhatsApp para facilitar a comunicação. Vai ser lá no YouTube, não vai ser no Instagram como normalmente, mas quero ver todo mundo lá para me dar uma força, tá bom? Juliane, eu quero agradecer por esse espaço é fundamental, né, para todos nós que trabalhamos e sabemos a importância de divulgar o nosso trabalho. Essa semana, no meu Instagram, Traduzir Brasil e Itália, eu estou realmente fazendo uma semana dedicada à Semana das Mães, eu que sou mãe, né, e, inclusive, você já é convidada para uma live no meu perfil, a gente tem só que combinar futuramente quando, mas é isso. Muito obrigada a todos vocês que ficaram, e se vocês precisarem de traduções juramentadas, vocês podem entrar em contato comigo, podem ser
seguir o meu perfil. Podem dar sugestões de temas, de assuntos que vocês querem, é sempre importante, né? E todas as sugestões são muito bem-vindas. Juliane, muito, muito obrigada. Imagina, obrigada a você, viu? Obrigada, pessoal, que esteve aí com a gente na live, que deixou aí, foi comendo, assistindo, né? Muito obrigada mesmo pela participação de todo mundo e a gente se vê aí pelas redes sociais, tá bom? Um beijão para todo mundo. Auri, obrigada mais uma vez, tá bom? Um beijão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.